Se você trouxe a sua Bíblia, quero convidar você a abrir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Hoje nós vamos encerrar esta série que iniciamos já há algum tempo, falando sobre as parábolas de Jesus. Não falamos sobre todas as parábolas, certamente, mas percorremos algumas que consideramos importantes para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Então hoje, a última parábola, a parábola do bom samaritano, Lucas 10, a partir do verso 25. E a partir da semana que vem, já de antemão, um spoiler aqui para você, nós iniciaremos um tema sobre oração. Serão algumas semanas dedicadas à oração. Temos visto não somente a importância de se falar da oração, que faz parte da nossa dinâmica de fé, mas também entendendo o momento particular nosso, o tema será muito propício. Então, convido você a não perder, a partir do próximo domingo, o tema sobre oração. E tudo isso baseado num livro, lógico, nas Escrituras, sempre, mas utilizaremos também como percurso o livro do Timothy Keller, Oração. Se não me engano, Desfrutando da Intimidade com Deus, alguma coisa assim. Vamos lá, Lucas no capítulo 10. Aliás, falar da parábola do bom samaritano, alguns assustaram, né? Estavam virando a cabeça para ler, eu falei, opa, peraí. Mas bom, que assim a gente vai acordando. Mas falar sobre a parábola do bom samaritano é uma das parábolas daquelas mais conhecidas que nós temos nas Escrituras, nos Evangelhos. Saúde! Mas não menos do que outras, tão importante quanto, e muitas vezes mal compreendida, a parábola do bom samaritano. Aliás, como a maior parte das parábolas, Jesus conta a parábola tentando responder alguma coisa, buscando responder e trazer o ensinamento. A parábola é sempre uma história fictícia, contada, narrada, com o intuito muito claro de trazer o ensinamento por trás. A parábola do bom samaritano, da mesma forma. Conhecemos tanto a expressão bom samaritano, aliás, tem hospitais em várias cidades do nosso país e do mundo chamado de bom samaritano. E temos instituições de caridade do bom samaritano, temos escolas infantis, o nome bom samaritano e assim por diante. Por quê? De onde vem esse fascínio, quando se pensa em cuidado, usar a parábola do bom samaritano? De onde vem? Por quê? Será que essa é a melhor interpretação? Vamos então ler e permitir que Deus nos fale através dessa parábola. Diz assim o texto da palavra de Deus. Certa ocasião, eu estou lendo aqui na minha versão, na NVI, não tem problema, leia na sua, e a gente vai acompanhando e vendo o que o texto nos diz. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o no seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver.
Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Está aí, parábola do bom samaritano, que na verdade poderia muito bem ter um outro título. E aqui não estou dizendo, querendo dizer que as escrituras sagradas estão erradas, até porque o título, esses títulos que nós temos no texto não é inspirado, não foi original. É apenas para nos ajudar a nos localizarmos, principalmente no texto das escrituras sagradas. Mas eu traria, por exemplo, como título para esse trecho, a disputa entre o perito na lei e Jesus. A disputa entre um advogado, alguém da jurisprudência, e alguém como mestre, um professor. Porque esse, na verdade, é a tônica do texto. A parábola é apenas uma história narrada para responder uma das perguntas feitas pelo perito na lei. Por isso precisamos entender, aliás, se nós tirarmos a parábola do bom samaritano, dos versos 30 a 35, desse contexto, ela toma um sentido totalmente diferente. Aí sim, quem sabe, a parábola do bom samaritano vai ter um contexto, uma ideia totalmente na área do cuidado, do amor ao próximo, da caridade. Mas a parábola do bom samaritano, ela não pode ser tirada dentro desse diálogo, porque se tirarmos dentro desse diálogo, a gente vai entender totalmente diferente. Mas a parábola do bom samaritano, a estrutura do texto é assim: o perito na lei faz uma pergunta, Jesus responde com outra pergunta. O perito na lei traz a resposta a Jesus, Jesus responde ao perito na lei. O perito na lei faz uma pergunta, e aí Jesus traz a parábola para dar a resposta. Então você vê que são perguntas e respostas o tempo inteiro. 3 perguntas e 3 respostas, o tempo inteiro, um diálogo, um debate. E a parábola se encaixa no meio da terceira pergunta da segunda pergunta do perito na lei, a terceira pergunta, digamos assim, no meio de tudo. Existem 3 personagens aí interessantes: o da história, o sacerdote, o levita e o samaritano, mas tem os 2 personagens mais importantes nesse debate, que são Jesus e o perito na lei. Aliás, quando um mestre, alguém que estava ensinando naqueles tempos, um rabino, um mestre, ele costumava ficar numa posição mais alta, sentado, quem sabe, numa rocha, numa pedra, e os outros debaixo. E qualquer desses que estavam aprendendo, aprendizes, queriam fazer uma pergunta, eles se levantavam, estendiam a mão e faziam uma pergunta. É por isso que o texto começa: certa ocasião, um perito na lei levantou-se. Então era num contexto de ensinamento. Jesus estava ensinando. Era um momento de ensino, onde Jesus era aquele que era considerado mestre e os outros os seus aprendizes. Mas tem ali um perito na lei, um intérprete da lei, como diz algumas versões. É um mestre da lei, um doutor da lei, alguém da jurisprudência, alguém que estudou, alguém que tinha conhecimento, e não se estudava pouco tempo, se estudava muito tempo. Alguns estudavam mais de 10 anos para serem considerados um intérprete, um mestre da lei, um doutor da lei, um perito na lei. Era muito tempo de estudo. Então está ali alguém que se levanta e vê alguém que é considerado como mestre, que nunca passou por uma escola formal, nunca teve a oportunidade de estudo, que foi o caso de Jesus, mas era considerado mestre. Alguém que está ali, que passou 10 anos estudando, e vê sentado na posição de aprendiz de alguém que nunca estudou, não se conforma com aquela posição e fala: não, peraí, deixa eu falar alguma coisa, vamos ver se esse rapaz aí que está ensinando, de fato é assim. Ah, mas de onde você está dizendo isso? O texto me diz: ele se levantou não para fazer uma pergunta, porque tinha uma dúvida no coração que brotava. O texto vai dizer que ele se levantou para pôr Jesus à prova. Eu dei aula e fui professor por muitos anos da minha vida. E eu sei muito bem quando um aluno faz uma pergunta para colocar o professor em xeque. Ah, como eu sei. Que não é porque tem uma dúvida. Não é porque tem realmente algo no coração que está inquieto. Não. Ele só quer fazer uma pergunta capciosa, porque ele também quer se mostrar conhecedor e mostrar que o professor não sabe tudo o que está falando. É mais ou menos nesse contexto aqui.
Então, está vendo onde a parábola se encaixa? Esse homem se levanta para colocar Jesus à prova. Ele não se conforma. E ele faz uma pergunta até num tom um pouco bizarro, né? Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Certamente que é bom fazer uma pergunta, é necessário, da vida eterna e tudo mais. Mas ele não falou, Senhor, o que é preciso? O que é necessário? O que eu posso fazer para conquistar isso? Não, ele faz uma pergunta interessante. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aliás, a gente sabe que para herdar alguma coisa, a gente precisa ser parte de uma família, ser membro de uma família. A gente precisa ter todo um contexto de uma natureza para que algo seja passado de uma geração para outra. Herança não é um pagamento para um serviço prestado. Eu não prestei um serviço aos meus avós, aos meus bisavós ou aos meus pais para herdar alguma coisa. Eu não prestei um serviço, eu sou membro da família. Eu faço parte disso. Talvez esse homem que fez a pergunta era alguém que tinha herdado alguma coisa. Talvez. O texto não nos deixa claro. Mas para alguém chegar aqui e perguntar, olha, o que eu faço fazer para herdar? Eu já sou parte, porque ele já se considera parte. E Jesus olha para essa pergunta um pouco estranha. E Jesus tinha a capacidade de ler o coração, lendo o coração daquele homem. E como muito de costume no Antigo Testamento, e para os judeus, se fazia uma pergunta quando você queria esclarecer alguma coisa em cima de outra pergunta. Não era, algumas vezes isso soava até como uma coisa rude. Alguém te faz uma pergunta, você responde com outra pergunta. Mas na maioria dos casos é que você gostaria de aprofundar o tema. Ah, você está indo nessa direção, deixa eu aprofundar um pouco mais. Essa era a tônica, quando o mestre falava e respondia uma pergunta com outra pergunta. Era o desejo de aprofundar. Você está indo nessa direção? Ok. É essa direção que você deseja ir? Ok, então vamos aprofundá-la, porque você ainda está no nível raso através da sua pergunta. E ele vai, ele aprofunda. E ele diz, ok, e ele sabe que era o mestre da lei, um perito na lei. Ele fala, o que diz a lei? É interessante a pergunta de Jesus. É como perguntar para um advogado a vida inteira o que ele entende da lei. É a pergunta que todo advogado ama responder. Ele vai lá e vai discorrer tudo aquilo. Se você é perito em alguma área, se você tem uma especialidade e alguém faz a pergunta na tua especialidade, que delícia! Imagina se essa pergunta, então, foi a tua tese, né? O TCC. Nossa, você estudou, você está esmiuçado, acabou de apresentar, ganhou a sua laura com louvores, você tem aquilo na ponta da língua. E Jesus pergunta para um perito da lei, o que está escrito na lei? Como você a lê? Primeiro ele pergunta o que está escrito e como você a interpreta. Aí Jesus faz uma pergunta. O mestre da lei, tranquilo, de bate pronto, vai logo responder numa daquelas que seriam as cátedras do povo judeu. Ele vai responder com o Shema, lá de Deuteronômio 6. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Aquela resposta categórica que ninguém diria, uau. Quem sabe os outros ouvintes falariam assim, uau, que resposta. Uau, que realmente ele é um perito na lei, olha só. Ele resumiu a lei em 2 frases. Aí Jesus vai e diz o quê? Respondeu corretamente. Imagina isso por um perito na lei que acaba de responder a pergunta que ele amaria ter sido perguntado. Quando eu fiz o meu exame, né, que o pastor Leonardo fez recentemente, ele ainda vai se lembrar das dores daquele dia, do exame de ordenação, que eu fiquei sabendo como foi aqui, que os irmãos realmente trucidaram ele, e o meu foi meio semelhante, né? Foram 4h30, começamos às 10 da manhã, terminou 2h30 da tarde, sem almoço, sem nada, e eu perdi o intervalo ainda para ir ao banheiro. Eu falei, gente, eu não sei vocês, mas eu estou precisando ir ao banheiro. E aí depois de 4h30, teve uma pergunta, afinal, a última pergunta, me lembro até hoje, porque foi a última, 2h30 da tarde.
Irmão Luiz, na época eu não era pastor, irmão Luiz, teria alguma pergunta que hoje, nesse dia, depois de 4h30, que não foi perguntada e que você teria o prazer de responder? Eu falei, não, estou muito bem, graças a Deus. Podemos almoçar? Mas aquele homem fez a pergunta, respondeu a pergunta que ele estava assim, essa era a pergunta que eu queria responder, Jesus. O que está escrito na lei, como eu interpreto? Ele vai e responde. E Jesus reconhece e fala, você interpretou, você respondeu corretamente, parabéns. Só que a frase que Jesus diz a seguir, ela, não sei você, mas só de ler essa frase me dá arrepios. Porque Jesus diz, respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Essa resposta de Jesus é para arrepiar, é para deixar qualquer um desconcertado, é para deixar a pessoa sem palavras na boca, sem saber o que responder. Porque agora acabou. Agora, aquela parte externa, aquela parte onde ele apenas vai dizer do seu conhecimento, não da sua prática, ele demonstrou. Mas agora na prática, ele não tem nem mesmo ele como passar pelo próprio filtro que ele criou. É Jesus dizendo, ok, se você diz que amar a Deus com toda a tua alma, força, entendimento, coração, e amar ao próximo como a ti mesmo, a partir de agora, faça isso, você vai morrer. Porque é isso, né? É só inverter. Faça isso e viverás. Se você não fizer, você vai morrer. Essa não era a resposta que aquele perito da lei gostaria de ouvir, porque ele sabe do seu próprio coração. E ele sabe que a lei, como diria Lutero, é como um espelho que mostra o interior do nosso coração e a nossa incapacidade. Deus nunca deu a lei para que a gente pudesse ter algo para cumprir. Deus deu a lei para que a gente tivesse condições de olhar para a nossa própria vida e ver o quanto a gente é incapaz de viver a vida que Deus deseja para nós. É somente para isso que serve a lei. E aí, aquele perito na lei, intérprete, conhecedor da lei, se vê numa enrascada. Eu falei, e agora? Como vou fazer? Eu fui colocar Jesus à prova, agora eu que estou enlaçado. Sabe quando a gente brinca, né? Que a gente fica dando corda? A gente deu corda, aí agora eu puxo e ele se enrola. Foi o que aconteceu com esse perito na lei. Jesus deu corda. Eu fico imaginando a mente de Jesus quando aquele homem fez a pergunta, mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Eu fico pensando em Jesus com aquele olhar de misericórdia, porque Jesus não era irônico nem sarcástico, mas com aquele olhar de amor e de misericórdia. Eu falei, sério mesmo que você vai querer ir por esse caminho? Sério mesmo que você vai querer ir por esse caminho? Esse caminho não tem volta para você. Esse caminho não tem solução para você. E ele insiste, e ele faz a pergunta, e ele vai. Ele responde, e Jesus dá a resposta para ele. E olha a resposta que esse homem dá, no versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, primeiro ele quer colocar Jesus à prova, agora ele vai para a autojustificação, ele quer se justificar. E ele fala, olha Jesus, realmente você me colocou numa sinuca, mas sabe qual é o problema? Eu não sei quem é o meu próximo, senão eu já teria feito, senão eu já teria cumprido tudo isso aí. Você viu que ele colocou duas frases, né, na sua resposta, amar a Deus sobre todas as forças, alma, entendimento e coração, e amar ao próximo. Ele pula a primeira parte. Ele salta a primeira parte. Amar ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças, isso aí está tranquilo para mim. Olha que resposta tola. O meu único problema é amar ao próximo, porque eu não sei quem ele é. Porque no dia que eu souber, até isso eu vou cumprir. Ah, é? Ah, é? Você vê o caminho? Esse é o caminho da autojustificação. Eu vou falar mais no final, mas esse é o caminho da autojustificação. E nós somos craques nisso. Nós gostamos da autojustificação. A gente gosta de dar desculpa. A gente nasce com isso. Minha filha ainda tem 10 dias. Ela ainda não sabe, 9 dias, ela ainda não sabe se justificar. Mas logo que ela aprender, ela vai se justificar. Porque aconteceu isso com a primeira. E eu creio que com os teus filhos aconteceu a mesma coisa. Não, papai, sabe o que é?
Não, mas não foi assim. Não, mas não fui eu. Não, aconteceu assim. Não, mas não foi por causa. Não, a gente está inato. O policial nos para na estrada. A primeira coisa que a gente faz, não, sabe o que é? Eu não vi a placa. Não, sabe o que é? Eu estava distraído. Não, sabe o que? A gente vai dar desculpas. A autojustificação faz parte da essência pecaminosa do ser humano. A gente não consegue se livrar dela se não for a ação do Senhor. A gente gosta da autojustificação. A gente gosta de se autojustificar. Porque em algum momento da nossa experiência humana, a gente entende que a gente é perfeito, que a gente não precisa. E que se alguma coisa aconteceu de errado comigo ou com qualquer outro, não foi erro meu. Foi alguma situação ou foi qualquer um outro. Aconteceu isso já desde o jardim. Adão, o que você fez, maluco? Não fui eu, Senhor, foi a esposa que o Senhor me deu. Ou melhor, se foi a esposa que tu me deste, a culpa na verdade não é nem dela, é do Senhor, porque você podia ter me dado uma melhor, né? Podia ter me dado uma melhorzinha, mas o Senhor me deu essa, o que eu posso fazer? Aí as mulheres, está vendo? É isso aí. Deixa eu falar, mulheres, a Eva também é a mesma coisa, porque Eva, o que você fez, doidinha? Aí falou, então, foi a serpente. A gente nunca vai, sabe o crente pá? Tem o crente pá e o crente inchada. No crente pá ele joga sempre para o outro. Não, isso aqui é para o irmão, isso aqui é para o Marcelo, isso aqui é para... A gente vai. Não tem nenhum crente inchado. Opa, essa é para mim. É verdade, opa, eis-me aqui. É verdade, falhei. Não, a gente vai se auto-justificar. Quer seja na escola, quer seja no trabalho, quer seja no trânsito, quer seja com os filhos, qualquer situação, a auto-justificação faz parte. E a auto-justificação ela vem sempre associada com um pouco do orgulho. Ou muito de orgulho. A gente tem aquela coisa do ufanista, né? O meu é melhor. O meu é melhor. O meu é maior. O meu país é melhor, a minha cultura é melhor. Eu sou mais inteligente, eu sou mais atlético, eu tenho mais dinheiro, eu sei como usar bem as minhas mãos, eu toco melhor, eu canto melhor, eu lido melhor com as pessoas, eu sou um administrador melhor. É tudo assim. Na verdade, é uma tentativa de se auto-justificar, porque a gente não consegue chegar naquele padrão elevado que a gente mesmo criou e a gente se justifica. E às vezes a gente coloca essas coisas do maior. Jesus faz a sua pergunta. E aí, é por isso que ele conta essa parábola. E é interessante a resposta e a pergunta do perito, porque ele diz, e quem é o meu próximo? Não necessariamente Jesus responde quem é o próximo. Jesus inverte a pergunta na sua resposta. Porque ele estava querendo se auto-justificar perguntando quem é o próximo. Porque na lei dizia que quem sabe seriam somente os judeus, aqueles do contexto menor aos quais ele deveria ser próximo. Ou melhor, ser o próximo dele. Mas Jesus está dizendo, invertendo com a história da parábola, dizendo, de quem você poderia ser o próximo? Ele inverte. É por isso que na parábola, está lá, um homem descia de Jerusalém para Jericó, cidades muito próximas. Jericó estava muito mais próximo do deserto, era como se fosse um oásis. As pessoas que vinham do deserto e tinham aquelas miragens, né? Muitos pereceram no deserto por causa daquela miragem do oásis, de ver uma água, e não, mas ali era diferente. Eles viam uma cidade arborizada e, uau, aquilo era um milagre. E as pessoas tinham um trânsito muito grande, quem vinha principalmente do deserto, indo para Jerusalém, passar em Jericó. E também Jericó era uma cidade de condição de vida um pouco mais barata. Nem todo mundo conseguia viver em Jericó, mas moravam nas redondezas, onde, por exemplo, a cidade de Jericó. E estava lá esse homem, descendo de Jericó. Mas pelo fato de ser muito próximo ao deserto, muitas rochas, era um lugar propício para assaltantes. Muito propício. E perto do deserto, onde era fácil escapar e não ser pego. Está ali os assaltantes, tiraram a roupa daquele homem, espancaram-no e deixaram-no ali quase morto. Naquela época, para você identificar a origem de uma pessoa, você tinha pelo menos duas formas. Ou era pelo sotaque, muito comum também nos nossos dias, ou era pela roupa. Ou esse aqui veio de Jericó, esse aqui veio de Nazaré, esse aqui veio da Galileia, esse aqui veio de lá, porque tinha um sotaque. Lembra daquela história de Pedro lá na fogueira, quando ele nega Jesus?
viu pelo sotaque dela, ó, você também, essa fala, esse seu jeito de falar aí também demonstra que você era um daqueles. Aí falou, não. Porque tinha essa maneira. Esse homem está espancado, sem roupa, peladinho da Silva. Está lá, não consegue falar, quase morto. Alguém passa ali e fala, opa, uau. Tem misericórdia, Senhor. Caiu umas partes ali do ar-condicionado. Alguém se machucou aí? Não, só o susto. É isso aí. Eu já vi de tudo, gente, mas essa é a primeira vez. O sangue de Jesus tem poder. Tanto momento para cair, mas bem agora, né? Ok. Alguns estão saindo de baixo, muita sabedoria nesse ato. Sim. Olha aí. Cadê? O Marcelo está por aí ou não? O pessoal deve estar olhando, tudo olhando para o Marcelo. Marcelo, diretor do patrimônio, coitado. Mas enfim, foi só um susto. Todos estamos bem, né? Vamos então prosseguir. Vamos ver de onde eu parei. Que susto, eu vi só um negócio ali. Puf. Mas enfim, aquele homem estava descendo, quase morto. Não era possível identificá-lo. E pela cultura judaica, depende, se aquele homem que estava ali quase morto fosse um samaritano, ele seria talvez uma pessoa considerada imprópria para um contato direto com o judeu. Então eu não podia ver pelo sotaque, ele estava quase morto, nem pelas roupas. Mas é interessante que Jesus coloca os personagens invertidos. Ele fala, primeiro passou um sacerdote, alguém que estava acostumado com o serviço, a obra de Deus, as coisas de Deus, alguém que se esperava que se fizesse alguma coisa, mas ele não faz. Por quê? Porque de Jerusalém para Jericó, é muito provável que aquele homem morava em Jericó. E se a lei dizia que se ele tocasse no morto, ele teria que voltar para Jerusalém para passar mais uma semana de purificação. E eles tinham turnos de 2 semanas. Passavam 2 semanas dentro do templo, 2 semanas fora. Aí falou, justamente na minha semana fora, eu toco no morto logo na saída, vou ter que voltar para Jerusalém. Opa, melhor passar de largo. Tinha argumentos, né? Eu preciso ver minha família, preciso cuidar das pessoas, né? Tinha argumentos. Não sei quem é. Está morto, se não está, eu não quero me contaminar e tudo mais. Isso é um samaritano. Aliás, tinha um ditado muito comum naquela época que dizia que se fosse um samaritano era bom. Porque samaritano bom é samaritano morto. Nada de novo, viu, gente? Nada de novo com esse discurso que a gente ouve pela TV de políticos. Nada de novo. Nada de novo. Samaritano bom é samaritano morto. Era assim que o judeu pensava. Passa um sacerdote, ele, opa, se é um samaritano, se está morto, que Deus o tenha, né? Se está morto e não é um judeu, eu não posso tocar, porque eu vou me contaminar. A argumentação, justificação, se tem sempre. Passa um levita. Da mesma forma, alguém que trabalhava no templo, na parte cuidando dos prédios, da liturgia e tudo mais. Passa de lado, porque a mesma lei que era para o sacerdote era para o levita. Passa um samaritano. E é interessante como Jesus conta, ele vai narrando. Imagina o perito na lei se contorcendo por dentro. Mas um samaritano, Rafael imagina, né? Se o sacerdote e o levita fizeram isso, o samaritano então nem vai olhar. Não, o samaritano é aquele que vai e cuida, porque um samaritano, ele parou, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, se aproximou quando viu, teve compaixão dele. Essa palavra é muito forte, é usada para Deus, o Deus que se compadece. O próprio Jesus, a figura do Cristo, do Messias, é aquele que tem compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários. É interessante que no dia seguinte ele passou a noite com aquele homem, cuidando dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro, dizendo, cuide dele. Quando eu voltar, eu pagarei as despesas. Quem sabe 2 denários numa hospedaria dava para 1, 2 semanas. E ele falou, olha, se ele tiver algum gasto a mais, eu volto. Sabe por quê? A lei dizia que se aquele homem gastasse mais do que foi deixado ali, do que foi pago, e ele não tivesse como arcar com as despesas, ele seria considerado um escravo.
E aquele homem faz questão de dizer, olha, eu vou pagar o preço para que ele não seja um escravo. Então, se ele tiver 2 denários aqui, e se ele gastar mais, eu volto e vou pagar. Mas ele não é mais um escravo, ele não será um escravo. Qual desses 3? Agora a pergunta de Jesus. Você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Olha a pergunta de Jesus. Ele não responde quem é o próximo. Ele responde, qual desses 3 foi o próximo? Porque a pergunta não é quem é o meu próximo, é de quem eu sou próximo. Jesus muda. Jesus está falando, olha, aumente o sentido da lei. Jesus não está rompendo com a lei, ele está dando uma amplitude para a lei. Está dizendo, olha, não é só perguntar quem é o teu próximo, mas de quem você pode ser próximo. E é interessante a resposta do perito na lei, porque ele não consegue sair do orgulho dele. E ele não responde, foi o samaritano. Ele responde, foi aquele que usou de misericórdia. E aí Jesus diz mais uma vez, vá e faça o mesmo. O modelo agora daquele perito na lei é o samaritano. Isso é ofensivo demais. É por isso que Lucas faz questão de deixar essa história desse jeito. Não tem um final. O final dizendo, puxa, é verdade, Jesus, me arrependo. Você tinha razão. Eu não sei se ele se arrependeu, eu não sei se ele não se arrependeu. A história não narra. O Evangelho não narra. Fica no ar. A história fica ali. Vá e faça o mesmo. Mas da maneira que todo o diálogo aconteceu, a gente sabe que essa resposta de Jesus não foi aquela mais fácil e aquela que aquele perito na lei gostaria de ouvir. Autojustificação, gente. Autojustificação. Aquele homem se autojustificou. O sacerdote tinha argumentos, o levita tinha argumentos para não fazer aquilo que tem que ser feito. Autojustificação. Às vezes na autojustificação a gente quer até barganhar com Deus, dizendo que aquilo que eu preciso de Deus e que deveria ter a minha contribuição no segundo pensamento, eu não fiz porque tem outras razões. A gente vai sempre se auto-justificar. Na minha devoção com Deus eu justifico porque eu não tenho tempo, sou muito atarefado. Na educação dos meus filhos eu não tenho tempo, e aí eu me justifico porque eu tenho que prover recursos para a minha família. No relacionamento marido e mulher, esposa e marido com a esposa, não dá tempo também, porque existem tantas outras urgências e tantos outros chamados, outras vozes a serem atendidas. No relacionamento do discípulo com a igreja de Cristo, a mesma coisa. Eu não sirvo mais na igreja, porque não tenho tempo. Se tivesse, serviria mais. A gente sempre acha que precisa de algo mais, e a gente se justifica. No relacionamento com Deus é assim, no relacionamento com a família é assim, no relacionamento com a igreja é assim, no relacionamento com a sociedade da mesma forma. Sabe como a gente usa a expressão que a gente gosta mais de usar? Quando a gente vê alguém com necessidades, a gente usa a expressão tadinho. Deixa eu te encorajar, nunca mais use a expressão tadinho. Quando você usa a expressão tadinho, você rouba da pessoa a esperança. Porque o tadinho é assim, tadinho. E continua a minha jornada. Tadinho, 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 tadinho. Tadinho não muda a vida de ninguém. Tadinho não transforma a vida de ninguém. Tadinho não supre a necessidade de ninguém. Tadinho é dó, é pena. Jesus não teve dó, Jesus não teve pena. Aquele homem não teve dó, não teve pena. Ele colocou aquele homem no próprio animal, numa subida, porque de Jerusalém para Jericó era íngreme subida. E ele vai, coloca no seu próprio animal, ele vai a pé, ele dorme com aquele homem, ele abraça, ele coloca aquele homem pelado, cheio de sangue, porque ele foi espancado, nu, sujo, fedido, no próprio animal, e leva para uma hospedaria. Ele hospeda, ele paga, ele cuida, ele passa noite, ele passa vinho e óleo, coisas caras, que ele cuida daquele homem. A gente está acostumado com tadinho. Sabe como é que acontece nos nossos telejornais? Bomba lá
em Beirute, no Líbano. Não sei quantas pessoas morrem. E tal, e mostra aquelas cenas, gente gritando, e tal, e ambulância, gente correndo, sangue, pessoas chorando. Daqui a pouco, os gols do Brasileirão. E São Paulo vence de 3-0. E aí, é assim que a gente está acostumado a ver notícias. Não toca mais. Porque isso é feito de propósito, para causar uma insensibilidade. E a gente está sendo construído nesse padrão de insensibilidade. A gente vê a desgraça, a gente vê a situação ruim, mas ao mesmo tempo, 5 segundos depois, a gente já está vibrando com o nosso time que fez 3 gols. E a gente deixou para lá para trás. É o tadinho, tadinho. Ai, que dó. Retire do teu vocabulário tadinho. Faça como aquele homem. Teve compaixão dele. Teve piedade dele. É isso que nós precisamos. É isso que a nossa sociedade precisa. A aplicação não é só para isso. Eu vou chegar em outras. Mas também toca nesse aspecto. Precisamos de homens e mulheres de Deus que tenham compaixão. Que tenham piedade. Que vão além do tadinho. Que vão além daquele sentimento de dó e de pena. Porque o sentimento de dó e de pena não muda a realidade de ninguém e não transforma. Mas a aplicação não é essa. Porque em nenhum momento eu creio que essa parábola nos convida a sermos bons samaritanos. O tema da parábola não é, seja agora um bom samaritano. Esse não é o tema da parábola. Sabe por quê? Porque quando a gente quer ver o exemplo supremo de um bom samaritano, a gente precisa olhar para Jesus. Quem é que veio? Filipenses 2, desceu da sua glória e veio até nós. Quem é que pagou o preço para que não fôssemos escravos? Quem é que, através das suas feridas, curou as nossas? Quem é que de fato é o verdadeiro bom samaritano? É Cristo, é Jesus. Aqui ele estava falando dele. A gente não pode olhar a parábola do bom samaritano, tirar desse contexto imediato dessa conversa, e nem tirar do contexto dos evangelhos, porque os 4 evangelhos é uma narrativa da vida de Jesus até chegar na consumação da sua obra redentora, na cruz e na ressurreição. Esse capítulo, esse trecho, não pode ser tirado de um contexto imediato onde o autor, o evangelista, quer chegar até a cruz. Então a gente tem que olhar, mas isso aqui não é a realidade final. A realidade final é a cruz, é a obra redentora de Cristo Jesus. É ali que a gente tem a redenção, é ali que a gente tem a salvação, é ali que a gente tem a cura. Então precisamos olhar para lá. Então quem é o bom samaritano? O bom samaritano, na verdade, é Jesus, é Ele mesmo. É uma história narrando aquilo que Ele mesmo fez por cada um de nós, na figura daquele samaritano. A um estrangeiro, alguém que não era daqui, mas que fez o que fez. Não existe esse sentido, então, de sermos bons samaritanos. Mas, se quisermos seguir os passos de Jesus, não vamos até a cruz, como Cristo fez para a nossa salvação. Mas Cristo também nos diz, carregue a tua cruz e siga-me. É de modelo, de exemplo. Não somos o bom samaritano, mas podemos sim seguir o exemplo de Jesus e procurar nas nossas atitudes o exemplo do próprio Cristo e do bom samaritano. Aí sim, como modelo. Não porque essa vai ser a exigência que eu seja um bom samaritano para que eu receba o aplauso, para que eu receba mérito, para que eu receba as bênçãos, porque fui um bom samaritano. Não, mas é o modelo, é o exemplo. Jesus nos deu o modelo, Jesus nos deu o exemplo. Precisamos aprender com ele. Esse texto, gosto muito, também me faz lembrar, você deve ter aí, 3 filosofias de vida. 3 filosofias de vida da parábola. Você tem aí, por exemplo, o primeiro estilo de vida é o do ladrão, dos assaltantes. Porque a filosofia dele é assim, o que é teu é meu. Eu vou lá e roubo.
eu vou lá e pego. Porque aquilo que é teu agora vai ser meu. Essa é uma filosofia de vida. Aí fala, mas eu não sou assaltante, essa não me encaixa. Vivemos uma cultura da falta. A cultura da falta que diz que aquilo que o outro tem e que eu não tenho, eu preciso ter. Eu preciso conquistar aquilo. E não é só bens, às vezes moral, prestígio, nome, status, fama. Eu desejo isso também. Porque aquilo que é teu, agora tem que ser meu. E eu vou invejar, eu vou cobiçar. E se eu tiver que até usar de outros meios para conseguir ter aquilo que você tem, eu também quero ter. Se necessário for fofocar, difamar, eu assim vou fazer. Porque aquilo que é teu é aquilo que eu quero. Na cultura da falta. O que é teu é meu. Tem um segundo aí, que é a filosofia de vida do levita e do sacerdote. Que é assim, o que é meu, o que é teu, né? Ema, cada um com seus problemas. Não é assim que as pessoas vivem hoje? As pessoas têm medo já de perguntar para o outro como é que ela está. Teve uma que diz uma vez, eu caí na besteira de perguntar e a pessoa me respondeu de verdade. Eu perguntei, como é que você está? E a pessoa me respondeu de verdade. Eu não estou bem não. E começou a falar. Aí eu caí na besteira. Olha só. Muito cristão, né? Mas é assim que a gente vê. A gente não fala isso, mas a gente faz. Porque o que é meu, cada um... olha, cada um eu tenho que matar um leão por dia. Cada um que mate o seu. Não é assim? A gente vive isso, gente. A gente está absorvendo conceitos, princípios daí de fora. E não princípios da palavra. O que é meu, o que é teu. No máximo, eu oro por você. Mas eu vou orar agora, porque depois eu nem vou lembrar mesmo. Então vamos orar agora, porque depois eu tenho que orar pelos meus. Eu tenho que lutar as minhas lutas. Eu tenho que orar pelas minhas dificuldades. Pelas tuas eu não tenho esse tempo. Que Deus te abençoe e que Deus cuide de você. O que é meu. O que é teu. Não tenho tempo, não tenho condições. E a última filosofia que eu vejo é a do samaritano, que diz assim, o que é teu é meu, ou melhor, o que é meu é teu. Os meus bens, os meus recursos, aquilo que eu tenho é teu agora. Eu compartilho, eu te dou. E eu quero ver o teu bem. Traduzindo essas palavras, podíamos colocar ali, o primeiro como antipatia. Há uma antipatia geral nos nossos dias. Uma antipatia. Não estou nem aí. Aliás, uma música no início dos anos 2000, cantava-se muito, né? Estou nem aí. Não vem falar dos teus problemas que eu não vou ouvir. Dizia assim o refrão da música. Início dessa geração. Aí depois espera. Alguém já disse assim, você quer que eu mude a mentalidade da próxima geração? Aí o outro respondeu, sim, permita que eu escreva as músicas desta geração de hoje. E a próxima geração vai vir assim. Alguém já disse isso? Início dos anos 2000. Estou nem aí. Não vem falar dos teus problemas que eu não vou ouvir. Aí as pessoas querem que em 2023 as pessoas se compadeçam uma das outras. Como vai ser? Como vai ser? Eu não sei. A gente precisa aprender a redimir essas coisas com o Evangelho. A gente precisa ler essas coisas através das lentes do Evangelho. Aliás, nós ouvimos isso no domingo passado, quando o Anderson pregou aqui. Olhar para a cultura. Paulo estava atento. E ele tentava redimir, confrontando, afirmando e confrontando ao mesmo tempo. Antipatia. Por outro lado, a gente também tem a apatia. Apatia. E deixa eu te falar, meus irmãos, com muito peso no coração, eu vejo que ainda há muita apatia em nossas igrejas, de maneira geral. Há tanta apatia. A gente está mais preocupado em manter uma estrutura, em manter uma máquina funcionando. E às vezes a gente não tem um olhar fora dessas quatro paredes, olhando o que está à nossa volta. O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo nessa cidade? O que está acontecendo nesse bairro? E como é que a gente pode, com o Evangelho, alcançar essas pessoas e redimir essa situação? A gente precisa ter esse olhar.
Nós estamos muito apáticos. Estamos muito apáticos. Estamos mais preocupados em manter uma máquina girando, funcionando. Precisamos sair dessa apatia. E não nos auto-justificarmos. Quem sabe na tua mente já está ali. Não, mas é por causa de... Não se auto-justifique. E eu me incluo nisso quando eu estou falando, viu? Somos apáticos. Precisamos reagir. Sair dessa letargia e fazer algo. Fazer algo. Não na compulsão do fazer por fazer, mas algo pensado, orado, na busca da redenção que Cristo, o Evangelho, pode fazer através dessa igreja, desse farol que nós somos aqui nesse lugar. E por último, eu vejo que o que é meu é teu, é a questão da empatia. Da empatia. Sermos empáticos. Como diria Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Para já dar resposta para aqueles que estão se auto-justificando, falando que não tem condições. Pedro também não tinha. Ele falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Receba Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus de Nazaré. É esse que eu posso. Ele é tudo o que eu tenho. Ele é tudo o que eu tenho. E é tudo o que eu tenho para te dar. Aliás, tem uma música lindíssima do Gerson Borges falando desse texto. Lindíssima. Ele é tudo o que eu tenho. Para finalizar, irmãos, aí a pergunta, qual filosofia de vida eu estou adotando? Sem perceber. Quem sabe a gente ainda esteja ali na apatia. Espero que ninguém na antipatia, mas pelo menos na apatia. E que Deus nos leve à empatia. Para refletir e praticar. Primeira coisa, livre-se da autojustificação. Livre-se dela. Livre-se dela. Empenhe-se em oração, em dizer, Senhor, arranca isso do meu coração, essa doença, esse câncer no meu coração, que é a autojustificação. Arranca isso, porque eu não tenho condições de fazer sozinho. Ninguém aqui tem. Nós não temos. Não é dizer, não, de hoje em diante, não, a gente não consegue. A gente precisa da ação do Senhor, de Cristo na nossa vida, vivendo o Evangelho. Não basta ter uma boa teologia. Ainda essa semana, conversando com alguns irmãos, nós entramos nesse diálogo. Não basta ter uma teologia saudável. Precisa que o Evangelho penetre. Porque, quem sabe, até uma das minhas autojustificações sejam a minha boa teologia. Para não fazer, para não participar, para não contribuir, eu me blindo pela minha boa teologia. Não, eu não me misturo porque eu tenho uma boa teologia. Autojustificação. Aquele homem era um perito na lei. Nos tempos de Jesus não tinha o Novo Testamento, era a lei que eles liam e estudavam. Era a lei que era lida nas sinagogas. Aquele homem era um perito na lei, era um teólogo de primeira, graduado. Não basta ter uma boa teologia, precisa de Cristo na vida. Lembre-se que a lei é como espelho. A lei vai mostrar para a gente que a gente não consegue. Sabe como eu vejo isso? De vez em quando eu estou andando pela cidade, tem uma placa de 50 km por hora. Eu fico assim, é impressionante como eu não consigo. Talvez vocês conseguem, eu não consigo, irmãos. Ainda não chegou nenhuma multa. Mas eu não consigo, irmão. Quando eu dou por menos, eu já avancei o sinal. Um exemplo besta, gente. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Não é porque eu não quero. Quando eu dei por mim, já avancei. A lei é como espelho, mostra quem a gente realmente é. Outra pergunta, quem é o seu próximo? Ou melhor, de quem você é próximo? De quem você é próximo? De quem você é próximo? De quem você pode demonstrar compaixão, piedade, amor? De quem você pode fazer isso? Outra pergunta, você tem agido com compaixão ou com dó? E a minha sugestão, abandone o tadinho. Espero que todas as vezes que agora você ouvir o tadinho, você vai lembrar disso. Tadinho não basta. Tadinho não basta. E ore, dizendo, Deus, como é que eu posso sair do tadinho nessa hora?
Porque na minha mente veio o tadinho, mas eu quero sair do tadinho, Deus. O que eu posso fazer além? Ore, e Deus certamente há de te ajudar. E por último, você tem agido como? Antipatia, apatia ou empatia? Peça que Deus te ajude. Peça que Deus te ajude. Se em alguma delas, fala, Deus, eu quero chegar naquilo lá. Não tenho condições, mais uma vez. Preciso do Senhor, mas eu quero chegar lá. E a parábola do semeador, nesse diálogo de Jesus com aquele perito da lei, nos mostra como aquele homem, apesar de muito conhecimento, estava longe de ter empatia. Como aquele homem com muito conhecimento estava blindado de autojustificação. Como aquele homem com muito conhecimento não percebeu que a lei era como espelho para ele mesmo, que ele recitava de cor. Aquele homem com muito conhecimento não percebia que a pergunta que ele estava fazendo, quem era o meu próximo, estava equivocada. Ele tinha que perguntar de quem eu estou sendo próximo e de quem eu posso ser próximo. Aquele homem olhou para aquela situação como sem compaixão, sem compaixão. Que Deus nos ajude. É uma das parábolas conhecidas, como eu disse, às vezes mal interpretadas. Porque parece que no final, quando a gente lê a parábola do bom samaritano, é assim, ok, eu preciso fazer mais caridade. Eu preciso ajudar mais os pobres, os necessitados, eu preciso dar cestas básicas, eu preciso ajudar a velhinha a atravessar a rua, coisas do tipo. A parábola do samaritano vai muito além. Vai muito além. Ela é um raio-x que mostra o nosso coração e mostra que a gente ainda usa muito a autojustificação para fugir da realidade de que a gente é incapaz. Isso não é um problema, porque quando ela mostra que é um raio-x, que a gente é incapaz, ao mesmo tempo, a cruz toma um alto relevo gigantesco, lindo e belo, e a gente fala, é por isso que há a necessidade da cruz. É por isso a necessidade do Evangelho. É por isso que a gente tem que voltar para a cruz todos os dias. A cruz fica mais bonita, a cruz fica mais bela. A cruz na minha vida toma um significado mais profundo. Eu olho para a cruz e, como diz o cântico, para a cruz eu vou. E para a cruz eu vou. Que linda manhã será essa? Sem oração, nos achegarmos a Deus, confessarmos as nossas culpas e encontrarmos nele um bom sacerdote, aquele que há de nos acolher. Vamos fazer isso?